Vídeo revela TV Globo recebendo dinheiro de Daniel Vorcaro no exterior. Acaba de explodir, chegar essa notícia bombástica aqui para nós temos que trazer. Depois que semana passada foi revelado ali aquele áudio do Flávio Bolsonaro, né, com o Vorcaro, que na verdade não tinha nada de errado naquilo, começaram as investigações e agora acaba de surgir esse vídeo revelador que nós vamos trazer aqui. TV Globo envolvida aí nesse escândalo, nesse rombo e recebendo dinheiro de Daniel Vorcaro. Pois é, pessoal, o dinheiro do Vorcaro e do Banco Master voou longe. Nós vamos trazer essa informação aqui e também outra informação muito importante, aquele áudio do Flávio Bolsonaro que foi vazado, alguém vazou. Aí fica a pergunta, foi alguém da equipe do Flávio Bolsonaro que pegou ali o áudio, talvez no celular dele, num grupo que fazia parte, ou foi alguém da oposição? Só que vocês vão se surpreender com o que nós temos para trazer aqui, pessoal. Quem vazou esse áudio e qual que era o real interesse, que é muito diferente do que estão mostrando por aí na mídia. E mais, o ministro Fachin acaba de enquadrar o Gilmar Mendes e causar um grande racha no Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver aqui o motivo. O Fachin, que daqui a pouco está de saída aí da presidência do STF, pois é, ele enquadrou o Gilmar Mendes, o decano, aquele ministro que tem mais tempo ali e que, segundo alguns, é aquele que manda e desmanda nos três poderes em Brasília, mas agora ele foi enquadrado pelo ministro Fachin, deu ruim. Nós vamos mostrar essa matéria aqui, então já vai dando um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias e outras notícias como essa. Nós vamos começar agora com o deputado Gustavo Gaia e vai mostrar qual dinheiro foi esse que a TV Globo andou recebendo aí. Ele vai trazer o vídeo lá no exterior, o dinheiro passado, e em seguida nós vamos trazer as outras matérias. Confira. O checkmate que o Flávio Bolsonaro deu ontem na entrevista na Globo News foi um dos momentos, se não o momento mais humilhante que os jornalistas da Globo já tiveram que passar ao vivo. E olha que o Bolsonaro em 2018 também fizeram eles passar muita vergonha. Mas ontem, quando o Flávio Bolsonaro esfrega na cara que a Globo recebeu 160 milhões no programa do Luciano Huck, do Vorcaro, justo após a Júlia, aquela jornalista, dizer que, olha, você recebeu em 2024, todo mundo já sabia que o Vorcaro estava enrolado em coisas. Isso é mentira. Em 2024, ninguém sabia nada sobre qualquer coisa errada na vida do Vorcaro. Ele era uma pessoa muito respeitada, ainda na cúpula do poder do Brasil. Aí hoje surge um vídeo. Ah, meu amigo, a coisa é pior do que você imagina. A Globo não só recebeu o dinheiro do Vorcaro, como também elogiava. E o diretor-geral da Globo se dizia um amigo próximo do Vorcaro. E a internet não falha, a internet resgata tudo. Então, joga-se por terra o argumento de que o Flávio tem alguma coisa a ver com o Vorcaro. Porque se a Globo insistir nesse argumento, a situação da Globo é muito pior. Porque Flávio nunca foi a público dizer que era amigo de Vorcaro ou elogiar ele, que era um grande parceiro, como foi feito pelo diretor da Globo. Então, seu debut nas altas esferas dos negócios no país, teve a oportunidade de vender seu peixe. O selo de qualidade das organizações Globo foi apresentado por Frederic Caixar, diretor-geral da editora Globo e do Sistema Globo de Rádio. Diretor-geral da editora, tá? Organizador daquele fórum que classificou como histórico e um debate saudável. Acho que a gente tem um mix aqui muito especial de pessoas para fazer um evento que, como a Fernanda estava falando, é histórico para nós. Vou tomar a liberdade de chamar a Semana do Brasil em Nova York e de construir aqui um debate saudável que gere mais consensos do que dissensos. A gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira e que eu tenho o privilégio de ser amigo de todas as lideranças. Então, muito obrigado ao Banco Master. Como é que é? Um evento patrocinado pelo Vorcaro, onde o diretor-geral da Globo diz que é um grande amigo do Vorcaro? Eu tenho o privilégio de ser amigo de todas as lideranças, então, muito obrigado ao Banco Master, na figura do seu presidente, Daniel Vorcaro. Estamos muito entusiasmados com esse evento, com esse quórum qualificadíssimo. Asseguro que trabalhamos com esmero para fazer aqui hoje o melhor jornalismo possível ao vivo e que teremos uma repercussão ampla em todos os veículos do Grupo Globo. Vorcaro,
o grande nome do encontro, mostrou as avaliações de agências de análise de risco e exibiu uma propaganda em inglês de um produto chamado Crédito. Sexta agradeceu o valor. Principalmente aqui, com o valor que tem sido um baluarte para a nossa nação, Fred. Em meio a uma proliferação de veículos de mídia, com o advento e com a evolução de internet, mídias sociais, o valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros, com informação sempre precisa e isenta. Então, eu cumprimento o Fred e toda... Precisa e isenta? É sério, Vorcar? A Globo é isenta? A equipe que eu... Hoje a Globo está te chamando de corrupto e está falando que só porque você ajudou a financiar o filme do Bolsonaro, a pedido dos filhos do Bolsonaro, você, todo mundo já sabia que era corrupto, tinha que estar preso. Você deu dinheiro para a Globo. Admiro bastante Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês. E eu acho que esse Summit do Valor vai contribuir, vai enriquecer ainda mais a Semana Brasileira, depois que você criou já essa nomenclatura, agora eu já me apropriei, a Semana Brasileira aqui em Nova York. Acho que ela se enriquece com a presença do valor nas discussões. Tá aí ele falando com o diretor-geral da Globo, depois que o diretor-geral da Globo elogia... Deixa eu até pegar um negócio aqui. O diretor-geral da Globo elogia o... Desculpa. Tá. E vai, ó, olha só que legal. Vai ter um outro summit agora. Que coisa fofa. Vai ter um outro summit agora no dia 13 de maio. Teve um summit no dia 13 de maio. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que é isso aqui. Que coisa maravilhosa. Eles tentando jogar para cima do Flávio Bolsonaro algo que eles fizeram, só que num caso muito pior. Evento financiado, patrocinado pelo Daniel Vorcaro. O diretor-geral da Globo fala que é amigo do Daniel Vorcaro e o Daniel Vorcaro dando 160 milhões para a Globo. Então, tem que fechar a Globo, então. Pelo argumento dos jornalistas da Globo, a Globo teria que ser fechada. Ou a Globo é corrupta? Não, eu não vou partir dessa premissa. Sabe por quê? Porque isso era um momento onde a gente não sabia quem era Vorcaro. E Vorcaro era conhecido por ser um cara que distribuía dinheiro. Então, foi pedido que ele investisse no filme do Bolsonaro. Agora querem usar isso contra Flávio. Gente, vamos ser sinceros, essa narrativa morreu. Isso é que nem o leite condensado, essa é a mesma coisa do importunação das baleias. Essa narrativa já morreu. O que era para ser a bomba para destruição da campanha, agora está mais do que claro. Não teve absolutamente nada a ver. Inclusive, a própria Polícia Federal não levou adiante as investigações porque viram na conversa o quê? Que não havia relação de corrupção ali. Era realmente uma pessoa pedindo investimento para uma produção cinematográfica e ali se encerrou o relacionamento. Tá bom? Morreu essa, vamos para a próxima. Pois é, agora nós vamos trazer outra matéria também muito importante que vai falar sobre o áudio vazado. O advogado André Marcília vai mostrar para nós aqui o que realmente aconteceu e quem vazou esse áudio. Olha só que interessante. Todo mundo achava, né, que era uma sabotagem para cima do Flávio, mas agora você vai saber a verdade. E logo em seguida, nós vamos mostrar aqui também o que aconteceu com o Gilmar Mendes, porque o Fachin colocou ele na parede. Confira aí a primeira matéria com o André Marcília e o vazamento do áudio. Quem vazou esse áudio? A revista Veja publicou ontem que o entorno do Flávio Bolsonaro, os aliados do Flávio, já sabem quem vazou o áudio dele para a imprensa. Eu vou te contar qual é a aposta desses aliados do Flávio Bolsonaro e vou também te dizer que eu não concordo com essa aposta. Na minha leitura, quem vazou foram outras pessoas e eu vou te contar quem eles acham que vazou e quem eu acredito que foi o responsável pelo vazamento. E te explico por quê. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico. A revista Veja publicou uma matéria assinada por Gabriel Saboia, uma teoria que está ganhando força aí na direita de que o
o vazamento seria uma retaliação ao Mendonça. Seria uma forma de pressionar o Mendonça. O áudio teria sido vazado pelos aliados do Vorcaro para a imprensa, tá? E esse vazamento seria uma forma de pressionar o Mendonça a homologar a delação premiada do Vorcaro rápido. Mais ou menos como se dissesse assim, olha... se você não homologar logo, vem mais coisa por aí. Se você não homologar logo, a gente vai botar mais lenha nessa fogueira. E de alguma forma pressionar o Mendonça a se ver às voltas com a necessidade de, entre aspas, proteger a direita homologando a delação. Só que é o seguinte, isso não faz sentido, sabe por quê? Porque, primeiro, o Mendonça, ele não faz o jogo, ele não entrega a carta, ele não cede à tentação de se aliar explicitamente à direita, ao Bolsonaro que o indicou. Ele não tem feito esse jogo. E por que ele não tem feito esse jogo? Porque ele sabe muito bem que se ele se pintar de direita dentro do STF, vão fritá-lo. Os demais, os ministros da ala podre, acabam com ele. Vão fazer com ele o que buscaram fazer com o Moro. Vocês entenderam? Então ele sabe que ele precisa ficar afastado, ele sabe que ele precisa parecer o mais técnico possível, que ele não pode dar bandeira de favorecer a esse e aquele. Em segundo lugar, se ele fizesse isso mesmo, ele homologaria uma delação capenga e o caso acabaria. Homologar a delação do Vorcaro do jeito que está é homologar um Mauro Cid da vida. A delação de um Mauro Cid da vida, só que sem a complacência dos ministros da ala podre. Seria homologar uma delação que enterraria o caso. A delação do Vorcaro não está pronta. A delação do Vorcaro não está adequada e não está boa. Então seria uma forma dele, o Mendonça, né? Se ele ceder a essa suposta pressão, que é essa aposta desses aliados, seria o Mendonça se pintar de alguém de direita e com isso se colocar um alvo na sua testa para os ministros da ala podre atirarem uma seta, e seria uma forma de enterrar o caso, porque homologaria uma delação que não ainda é boa. Uma delação seletiva, uma delação que não entrega quem importa, por exemplo, os ministros do STF. Bom, e aí que entra a minha discordância e entra a minha tese. Qual é a verdadeira, qual é a possibilidade muito mais real de quem entregou esse áudio, de quem vazou isso para a imprensa? Olha, dentro das investigações, você tem hoje Mendonça, você tem hoje a Polícia Federal e você tem a PGR do Gonê envolvida na negociação. É o Mendonça para homologar, a Polícia Federal para investigar e a PGR, que é o Ministério Público do Gonê, que está ali para fiscalizar essa delação. Portanto, a PGR do Gonê tem acesso a tudo isso. E o Gonê é um parceiro dos ministros. E o que aconteceu depois que o áudio do Flávio foi vazado? Os ministros do STF já demonstraram um alívio imenso. Saiu na imprensa que os ministros estão esperançosos. Acabou a reação da direita, ninguém mais fala em impeachment de ministro, ninguém mais fala em PEC das decisões monocráticas, ninguém mais fala em anistia, tudo foi enterrado, o Moraes saiu das manchetes, o Toffoli hoje já anulou mais um monte de atos aí da Lava Jato. Eles estão flanando, os ministros estão achando que ficaram livres do holofote, e foi isso que aconteceu em decorrência do áudio do Flávio. Então jogou-se uma cortina de fumaça nos abusos dos ministros, porque agora o holofote está voltado para o Flávio. E é isso que aconteceu, e isso eles sabiam que ia acontecer. Então, a quem interessa esse vazamento? Interessa a PGR, que estava envolvida nas negociações. Interessa a turma do Gonê, que estava envolvida nas negociações e que é parceiro, cúmplice, capacho dos ministros. Vocês entendem? Então, o que provavelmente aconteceu, meus caros, foi isso. Não foi um vazamento vindo da turma do Vorcaro para pressionar o Mendonça a aceitar uma homologação capenga que prejudicaria adiante o próprio caso e o próprio Mendonça. Provavelmente o que aconteceu foi um vazamento da turma do Gonê, envolvida nessas investigações ou nessas negociações, que vazou para tirar o holofote dos ministros do STF e jogar o holofote para a direita.
pelo menos eles ganharam um fôlego, eles ganharam um tempo, a direita se desestruturou, as reações da direita ao congelamento do PL da dosimetria, ninguém mais fala nisso, e os ministros agora estão tranquilos. É isso. Foi esse o objetivo. E agora nós vamos trazer aqui a matéria que fala sobre um racha ali, uma discussão, uma crise que está havendo no Supremo Tribunal Federal, justamente entre o manda-chuva, aquele que dá as ordens, que é o Gilmar Mendes. Na verdade, muitos falam que o Gilmar Mendes dá as ordens e quem executa é o Alexandre de Moraes. Mas agora, o Fachin, de um tempo para cá, ele está querendo moralizar o STF, né? Ele está querendo lavar a alma ali do STF e ele vem com algumas regras. E olha o enquadramento, chega para lá que ele deu no Gilmar Mendes, que ficou totalmente sem saída. Gilmar Mendes, que é o ministro mais velho, nunca teve um ministro que ficasse tanto tempo no STF como o Gilmar Mendes. Olha o que aconteceu entre os dois. Fachin enquadra Gilmar e causa uma nova guerra no STF. Duas reportagens hoje mostraram uma rachadura, gente, escancarada dentro do Supremo. O presidente Edson Fachin, ele enquadrou Gilmar Mendes depois de uma manobra feita para blindar o Dias Toffoli no caso do Master. E aí o Gilmar contra-atacou furioso por WhatsApp. Eu vou te mostrar agora todos os detalhes dessa guerra em que só tem um lado a ganhar. Quem? Nós. O lado do povo brasileiro que está cansado de abusos judiciais e de blindagens de autoridades envolvidas, enroladas em escândalos. Você lembra que a CPI do crime organizado quebrou o sigilo da empresa Maridit? Aquela do Dias Toffoli? Aquela que vendeu cotas do resort Itaiaia para o Vorcaro? Aí eu não sei se você lembra disso também, mas os advogados da Maridit, do Toffoli, fizeram um pedido para anular essa quebra de sigilo, só que para isso eles fizeram usando um mandado de segurança arquivado em 2021 da Brasil Paralelo que estava com o Gilmar. Eles forçaram uma ligação do caso Maridit com um caso já encerrado do Gilmar, esse da Brasil Paralelo, porque aí o novo caso, esse da Maridit, em vez de ir para sorteio, caiu direto na mesa, no colo do mesmo ministro que tinha suspendido a quebra de sigilo lá de 2021, Gilmar Mendes. Conveniente, né? Só que isso foi extremamente criticado na época, porque era uma manobra clara, descarada do Gilmar para blindar o Toffoli. Gente, eles nem disfarçam. Aí o Fachin viu a manobra, esperou a hora certa, enquadrou e criou uma nova regra para que isso não aconteça mais. A Folha de São Paulo revelou que o Fachin criou nessa semana uma nova regra para a distribuição de processos do Supremo. Qualquer petição em processo já arquivado precisa passar pela validação de 2 servidores públicos e depois da própria presidência da corte antes de ir para o gabinete do relator. Para que serve? Para barrar justamente esse tipo de manobra, muito usada por advogado, adorada por Gilmar Mendes, que concentra poder em quem quer estar à frente de decisões polêmicas, quem está direcionando, quem quer estar direcionando os rumos do Brasil em situações complexas, relevantes. Aí eles pegam um caso que já existe arquivado, vão lá e direcionam para o ministro que quer decidir, que quer dar definição, que quer, como nesse caso, da blindagem. A estratégia é de enfiar um pedido novo em processo arquivado para direcionar a relatoria ao ministro escolhido a dedo, fugindo do sorteio. Só que o Gilmar não engoliu essa regra nova do Fachin e reagiu, imagina, com fúria. A Andresa Matais, do Metrópolis, ela revelou que o Gilmar Mendes ele mandou uma mensagem dura por WhatsApp do próprio Fachin, listando ali processos travados e comparando a gestão do Fachin a um filibuster. Então, o que é filibuster? Filibuster é um termo usado em inglês para uma tática obstrucionista do Senado americano para adiar votações. Dá para traduzir aí como obstrução. Na lista que o Gilmar mandou aí para o Fachin, então, mineração de terras indígenas, questão parada desde fevereiro, revisão da vida toda do INSS, em que 7 ministros já votaram para rejeitar e o Fachin pediu destaque para recomeçar tudo do zero. A Ferrogrão, ferrovia de 1.000 quilômetros ligando Mato Grosso ao Pará, que está parada na mesa do Fachin desde fevereiro. Só que o Fachin ele tá certíssimo em cortar as asinhas do Gilmar, gente, nessa história toda. Distribuição direcionada de processos é errado. É um dos vícios mais antigos do Supremo. Isso blindou aí uma fila de poderosos, inclusive na Lava Jato. A regra do Fachin é tecnicamente correta, mas a reação raivosa do Gilmar mostra algo mais grave. Um Supremo rachado de lado a lado e a situação pra lá de ruim que só escala e só piora. A minha reação a tudo isso?
Briguem, ministros, briguem. Quanto mais vocês brigam, mais fica claro para a sociedade brasileira o nível de disfuncionalidade dentro do próprio Supremo e a necessidade de uma reforma profunda da instituição. E, é claro, de punição e responsabilização para os ministros que abusam do seu poder, como Gilmar. É claro, gente, nessa briga, o lado tem que ser o lado do Fachin, que está tentando fazer o certo contra práticas obscuras, mofadas e podres do tribunal. Agora, o fato de existir essa resistência ao enquadramento, essa resistência à regra correta, mostra que está tudo errado. Mostra um tribunal em frangalhos, sob o ponto de vista moral. Isso reforça tudo que a direita diz há anos. O STF tem que ser fiscalizado. A sua liberdade e a da sua família depende de nós sermos voz no Senado para combater justamente esses abusos dos donos do poder que fazem de tudo para brindar uns aos outros. Chega de brindagem. O que você achou, gente, dessa medida do Edson Fachin, que diminui os poderes do Gilmar e de quem quer avocar para si casos e decidir os rumos do país? Nem sempre do jeito certo, hein? Conta pra mim o que você achou dessa medida do Fachin aí nos comentários. Pois é, a política não é para amadores, né? Na verdade, para quem acha que o judiciário não se mistura com a política, é porque não conhece nada das notícias que nós trazemos aqui sobre o Brasil. Quem mais se mistura na política é justamente o Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu estou aqui para dizer que não acontece somente no Brasil. Na verdade, em vários países, principalmente onde a ditadura, né, o comunismo impera, ali a Suprema Corte Judicial daquele país está totalmente envolvida com a política. Prova disso nós temos aqui do lado, né, a Venezuela, onde temos o Nicolás Maduro, que está preso ali nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele pegou os ministros da Suprema Corte ali do seu país, ele aumentou o número de ministros justamente para poder ganhar mais influência política. E aí, ao seu bel prazer, ele quase dobrou o número de ministros do Supremo para poder conseguir vantagem política. E aqui no Brasil também, pessoal, não é diferente. Aí você fala assim, não, mas nós continuamos tendo 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas o Lula e a Dilma, eles lotearam o Supremo Tribunal com suas indicações. E agora nós temos falado aqui que pode acontecer exatamente o contrário. O Flávio Bolsonaro, vindo a ser eleito, ele pode indicar até 5 novos ministros. Nós já explicamos cada uma situação. Tem ministro que vai aposentar, tem ministro que o Flávio Bolsonaro vai poder já indicar logo no seu primeiro ano. Tem a indicação do Lula, que era no lugar do Barroso, que não entrou até agora porque tem aquela rincha com o próprio presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre está segurando as cordas ali porque ele quer que o Lula indique o Rodrigo Pacheco. Acho que não vai indicar. Agora, a questão é o seguinte, pessoal. Todo esse burbulho e toda essa situação aí com o áudio do Flávio Bolsonaro, eu tenho para mim que só ajudou o Flávio. Por quê? Algumas pessoas que nem conheciam Flávio direito, né? Só sabiam que ele era um certo senador, filho do Bolsonaro, agora começaram a saber, procurar saber, questionar quem é ele. E teve algo interessante que aconteceu nessa última semana, que foi o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar do Renan Santos, né, esse político novo aí, que se diz do centrão, né, ele fala que ele não é nem esquerda nem direita, se é que tem como você ser neutro, né, não tem como, ou você toca para um lado ou para o outro, mas ele quer ser presidente do Brasil. E aí o que acontece? Ele fazendo algumas disputas, né, algumas alfinetadas ali com o Flávio Bolsonaro, só que o Flávio Bolsonaro já deu um tapa de luvas e já falou o seguinte, que ele não vai participar de debate em televisão, né, com o Renan Santos, caso ele não tiver o mínimo de intenção de votos favorável a ele. Ou seja, você acha que o Flávio Bolsonaro vai aceitar ficar ganhando desaforo ao vivo para todo o Brasil ver e ficar tendo que fazer um esforço mental para poder conversar com outro candidato que só quer bater e que pode estar a serviço da esquerda? Simplesmente para poder fazer graça e fazer a vontade de outros? Não. Então ele já deixou claro, Flávio Bolsonaro falou, só vou fazer debate com o Renan Santos se ele tiver uma popularidade, uma intenção de voto nas pesquisas que comprove que ele tem chance de pelo menos chegar no segundo turno. Tá certíssimo. Aliás, eu quero que você coloque aqui nos comentários, será que a direita vai se rachar toda e vai
um pessoal puxar para o lado do Caiado, outro pular para o lado do Zema e outro para outras beiradas e vão deixar o Flávio Bolsonaro sozinho. O que você acha? Flávio Bolsonaro consegue apoio de toda a direita para poder fazer força contra o PT ou não? Vai ter esse racha aí. Nós temos que discutir sobre isso. E outra coisa também é o seguinte, acabou de tomar posse o Cássio Nunes e o André Mendonça. Muitos estão falando, nós inclusive colocamos um vídeo aqui a respeito disso, de que o Cássio Nunes, preste atenção, o Cássio Nunes tomou posse, mas seria tipo como se fosse uma posse fake. Ou seja, ele, na verdade, não estaria 100% à frente do TSE, mas receberia ordens dos supremáveis Moraes, Gilmar Mendes e outros mais. O que você acha? Será que o Cássio Nunes com o André Mendonça, eles vão ser autônomos ali ou eles vão ter que bater continência para os outros ministros que estão há mais tempo na casa e já foram ali, já estiveram à frente do TSE? O que você acha disso? Eu quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal para ver outras matérias como essa. Compartilhe esse vídeo, é muito importante você compartilhar e nos ajudar. Quando você compartilha, esse vídeo chega a muito mais pessoas. Então aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever, para você dar o like e do lado uma setinha onde você pode compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no Facebook, no grupo da família. Faça esse favor para você mesmo e para o Brasil todo. Vamos ficando por aqui e até a próxima.